Na pequena vila de Betânia, situada nos arredores de Jerusalém, vivia uma família muito querida por Jesus. Marta, Maria e Lázaro, irmãos unidos não apenas pelo sangue, mas pela fé profunda no Messias. Jesus frequentemente os visitava, e ali encontrava descanso, amizade e confiança. Certa vez, porém, Lázaro adoeceu gravemente. Marta e Maria, aflitas, sabiam que só havia uma esperança: Jesus. Enviaram um mensageiro até onde ele estava, dizendo apenas: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus recebeu a mensagem, surpreendentemente, não partiu de imediato. Ele disse aos seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Aos olhos dos homens, aquilo era demora. Para o plano divino, era preparação. Após os 2 dias, Jesus anunciou: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos hesitaram, lembrando-lhe que os judeus queriam apedrejá-lo. Mas ele respondeu com uma metáfora: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E então falou claramente: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos, ainda sem entender, disseram que, se Lázaro dormia, então melhoraria. Mas Jesus lhes disse abertamente: Lázaro está morto, e por vossa causa me alegro de que lá eu não estivesse, para que creiais. Mas vamos até ele. Ao aproximarem-se de Betânia, souberam que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Muitos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria. Quando Marta ouviu que Jesus se aproximava, correu ao seu encontro. Maria, porém, permaneceu sentada em casa. Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou uma das mais profundas verdades da fé cristã: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Graças. Marta, com os olhos cheios de fé, respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E correu a chamar Maria, dizendo-lhe em segredo: o Mestre está aqui e chama por ti. Maria, ao ouvir isso, levantou-se rapidamente e foi ao encontro de Jesus. Os judeus que estavam com ela em casa pensaram que ela ia ao túmulo chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, chorando, e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E então Jesus chorou. Aqueles que estavam ao redor disseram: vede como o amava. Mas alguns murmuravam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, profundamente comovido novamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e uma pedra estava posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, advertiu: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Removeram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e orou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O silêncio do túmulo foi rompido, a escuridão da morte estremeceu. E então, aquele que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. O espanto tomou conta de todos. Muitos dos judeus que ali estavam e viram o que Jesus fizera creram nele. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre, mas um sinal profundo da autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Ele não apenas curava, mas chamava de volta à vida. Não era somente um profeta, mas o próprio Filho de Deus, aquele que tinha em si
a chave da eternidade. Mas o milagre, ao mesmo tempo que trouxe fé a muitos, acendeu ódio nos corações dos líderes religiosos. Alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus fizera. Reuniram então o sinédrio, e os chefes dos sacerdotes e fariseus disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Caiás, o sumo sacerdote naquele ano, tomou a palavra e disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um só homem morra pelo povo, e não pereça toda a nação. E assim, desde aquele dia, planejaram matar Jesus. A vida de Lázaro, devolvida pelo poder divino, tornou-se também um marco que selou o destino do Salvador na terra. Jesus retirou-se para uma região próxima ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. A notícia da ressurreição correu por toda a Judéia. Muitos viajavam a Betânia, não apenas para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, aquele que fora levantado da morte. Os sacerdotes, diante disso, tramaram também matar Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam dos fariseus e criam em Jesus. Mas a verdade já tinha sido revelada, a morte já havia sido enfrentada, e ao chamar Lázaro para fora do túmulo, Jesus antecipava o que faria por toda a humanidade: venceria a morte, traria a vida eterna, e provaria que em suas mãos estão as chaves da vida. A tumba de Lázaro, que por 4 dias guardou o corpo de um amigo, tornou-se testemunha do poder daquele que é a ressurreição e a vida. A fé de Marta, a adoração de Maria, o clamor de uma multidão e a voz poderosa de Jesus compuseram uma das mais belas e profundas demonstrações do amor divino. E assim, enquanto muitos ainda debatiam sobre quem ele era, os que estiveram em Betânia jamais esqueceriam, porque viram com os próprios olhos a morte ser derrotada. Viram a esperança renascer. Viram que, em Jesus, até aquilo que parecia final, era apenas o começo.